Olá, uma boa madrugada. Está de volta ao Jornal Toda Hora e você confere as principais notícias do Brasil e do mundo. Iniciou falando do secretário de Saúde do Rio de Janeiro, que confirmou que a nova variante da Covid-19 está circulando na cidade. Ele reforçou a importância da vacinação. O repórter Anderson Nascimento traz os detalhes. Vamos ver. Durante a visita ao Hospital do Andaraí, na Tijuca, zona norte do Rio de Janeiro, o secretário municipal de saúde, Daniel Sorães, trouxe atualizações sobre a nova subvariante da Covid-19, a JN1. A subvariante foi notificada essa semana e mais de 2 casos foram registrados. Por mais que essa variante crie uma preocupação, a vacina já existente é capaz de proteger contra casos graves. O Ministério da Saúde informou que todos os estados e o Distrito Federal receberão cerca de 1,5 milhão de doses da vacina contra a Covid, com entregas previstas até terça-feira. O lote faz parte de mais de 8 milhões de doses adquiridas para manter o estoque do Sistema Único de Saúde abastecido por mais 6 meses. A OMS considera que a JN1 oferece baixo risco para a saúde pública, mas adverte que, por suas características, pode acabar sobrecarregando os serviços de saúde em alguns países. Todas as vacinas aprovadas pelas agências reguladoras são consideradas protetoras contra formas graves da doença. O secretário reforça a importância da população manter o sistema vacinal em dia. O Observatório Europeu Copérnicos fez um alerta na segunda-feira. O ano de 2024 será o mais quente já registrado e o primeiro a superar o limite de 1,5 grau de aquecimento climático. O ano de 2024 será o mais quente já registrado e o primeiro a superar o nível de aquecimento de 1,5 grau em comparação com o período pré-industrial, limite estabelecido pelo Acordo de Paris. O anúncio foi feito pelo Observatório Europeu Copérnicos. O Serviço de Mudança Climática do Copérnicos detalhou que os níveis históricos podem persistir nos próximos meses, com a previsão de que as temperaturas mundiais ficarão próximas do recorde no início de 2025. Novembro, caracterizado por uma sucessão de tufões devastadores na Ásia e a continuidade das secas históricas na África Austral e na Amazônia, foi 1,62 graus Celsius, mais quente que um novembro normal, na época em que a humanidade não utilizava petróleo, gás ou carvão em escalas industriais. O mês passado foi o 16º dos últimos 17 meses que registrou uma anomalia de 1,5 grau na comparação com o período de 1850 a 1900. A barreira simbólica corresponde ao limite mais ambicioso do Acordo de Paris de 2015, que busca conter o aquecimento abaixo dos 2 graus e prosseguir com os esforços para limitá-lo a 1,5 grau. O acordo se refere a tendências a longo prazo. A média de aquecimento de 1,5 graus Celsius deverá ser observada ao longo de pelo menos 20 anos para considerar o limite superado. Com base nesse critério, o aquecimento atual está em 1,3 grau. O painel intergovernamental sobre mudanças climáticas considera que o limite de 1,5 grau provavelmente será alcançado entre 2030 e 2035. O Palácio do Planalto determinou o esvaziamento da Embaixada Brasileira em Damasco. A medida tem a preocupação de proteger os funcionários por causa da tensão no país. O governo brasileiro determinou o esvaziamento da embaixada em Damasco para proteger os servidores no país. A ordem partiu do Palácio do Planalto, devido à crescente escalada da tensão no país do Oriente Médio, após a derrubada do ditador Bashar al-Assad. A operação de resgate está em curso e tem apoio da ONU. O Brasil se somou a outros países da Europa que decidiram esvaziar suas representações. Um dos planos é um comboio levar os diplomatas e demais servidores até o Líbano. O Ministério de Relações Exteriores é responsável pela operação. Segundo a avaliação de diplomatas, as chances da situação na Síria piorar é muito grande. O governo Lula ainda não preparou uma ação de repatriação dos cidadãos brasileiros na Síria. Dados do portal consular do Ministério das Relações Exteriores mostram que cerca de 3.000 brasileiros vivem na Síria.
Falando agora de esporte, a CBF montou a seleção do Campeonato Brasileiro. E o Botafogo não só dominou a competição, mas dominou também a seleção do torneio. E o Glorioso ainda teve o craque do Brasileirão. Vamos conferir. Após o Botafogo ser campeão, a seleção do Brasileirão foi definida pela CBF. E não podia ser diferente. 5 jogadores do Glorioso e o treinador Arthur Jorge estão na escalação. Vamos conferir a lista. O goleiro John do Botafogo foi escolhido para a posição. Na lateral direita vem Wesley do Flamengo. A dupla de zaga também é botafoguense. O argentino Alexander Barbosa e o angolano Bastos. O lateral esquerdo na escalação do campeonato é o Bernabé do Internacional. Os volantes escolhidos foram Gerson do Flamengo e Marlon Freitas do Botafogo. Os meias são Rodrigo Garro do Corinthians e Alan Patrick do Internacional. E no ataque, Luiz Henrique do Botafogo e Estevão do Palmeiras. O atacante do Botafogo ainda recebeu o prêmio de craque do campeonato. E o Estevão foi eleito a revelação do Brasileirão. O argentino Rodrigo Garro levou para casa o prêmio de craque da galera. E o atacante do Vitória, Alejandro, além de ser um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro, também teve o gol de bicicleta contra o Cruzeiro, eleito o mais bonito da competição. O Jornal Toda Hora fica por aqui e você confere outras notícias às 2h50. Te espero. Tchau!